Olá, bom dia. Estamos iniciando a nossa videoaula com o tema sobre o autor Lourenço Filho. Então, nós somos do curso de Licenciatura em Matemática do Núcleo de Educação à Distância da UFMA. E nossa equipe é composta por mim, Maurício, Rafael, Luiz, Paulo, José e a Valdirene. Então, iniciando agora com o contexto histórico do pensamento de Lourenço Filho. A partir da década de 1920, com o início da industrialização no Brasil, o país começa a passar por mudanças significativas que estão relacionadas com a força de produção. E essas mudanças elas acabam influenciando tanto na vida social como na vida política. E as ideias, o pensamento de Lourenço Filho são resultado dessas mudanças. Então, para que a gente possa entender um pouco sobre o pensamento deste autor, é necessário que a gente entenda também sobre essas mudanças que ocorreram naquele período. Então, no Brasil, assim como no mundo, vivia-se um momento de crescimento industrial, de expansão urbana, e alguns intelectuais, os pensadores da época, sentiam a necessidade de preparar as pessoas para acompanhar esse desenvolvimento, pois eles acreditavam que a educação era o elemento-chave para promover a igualdade entre o homem. E esses intelectuais, dentre eles Lourenço Filho, defendiam a renovação da educação, a renovação da escola, que foi um movimento chamado de Escola Nova. Então, esse movimento da Escola Nova ele já havia chegado no Brasil, só que ele começou a aparecer na década de 20 e teve o seu destaque maior a partir da década de 30, isso já no governo provisório de Getúlio Vargas. Então, antes a visão da criança ela era voltada mais para o âmbito da família, o âmbito da igreja. E talvez por isso a educação nessa área, da educação pré-primária, de 0 a 6 anos, tenha ficado um pouco esquecida. Mas já naquele período, na década de 30, no governo provisório de Getúlio Vargas, com essa ideia da Escola Nova, a população ela já começava a assumir um novo conceito de infância, aonde a educação da criança ela passava a ser de responsabilidade do Estado, passava a ser uma questão de cunho social. E Lourenço Filho, ele dedicou o seu trabalho, dedicou os seus estudos, seus esforços mais para essa parte da educação pré-primária, que são crianças de 0 a 6 anos, porque ele acreditava que esse enfoque era essencial, era primordial para que, quando essa criança chegasse na fase adulta, ela já tivesse tido um preparo adequado para que ela pudesse acompanhar todas as mudanças, todas as transformações que viessem a acontecer sem tamanhas dificuldades. Eu me chamo Valdirene Reis Campos, acadêmica em licenciatura de matemática pela UFMA, e vou discorrer sobre a vida de Lourenço Filho. Nascido no interior de São Paulo, sendo o primogênito de 8 filhos, Manuel Begston Lourenço Filho teve uma formação marcada pela influência do pai, o português Manuel Lourenço Júnior, comerciante, criativo e empreendedor. Casado com a sueca Ida Cristina Begston, desde menino, em contato com a vasta literatura, tornou-se um leitor compulsivo. Nas suas próprias palavras, lia com bulimia e indiscriminação. Iniciou a vida escolar aos 6 anos, em sua terra natal, dando sequência aos estudos na vizinha Santa Rita de Passa Quatro, por insistência de seu professor, Ernesto Moreira. Matricula-se no ginásio de Campinas, mas, devido à família numerosa, o pai teve dificuldades em custear seus estudos. De modo que, ao fim daquele ano, Manuel deixa o ginásio em 1912. Retorna aos estudos após obter o primeiro lugar nos exames de admissão para a recém-inaugurada Escola Normal Primária de Pirassununga. E após formar-se como normalista, no ano de 1914, retorna a Porto Ferreira, onde irá exercer o magistério. Em 1917, diploma-se na Escola Normal Secundária da capital,
matriculando-se em seguida na Faculdade de Medicina para estudar psiquiatria, a qual abandonara 2 anos depois. Em 1919, ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo, vindo a bacharelar-se em 1929. Depois de longa trajetória interrompida por várias atividades paralelas que desenvolve com destaque no campo educacional, sua carreira profissional foi precoce. Pode-se lembrar que a premonitoria experiência de elaborar um jornal próprio, chamado O Peão, cujo chefe, redator e tipógrafo era ele mesmo. Menino de 8 anos, ainda, sua vida evidenciará que esse jornal foi mais do que mero capricho de criança. E para completar o exercício profissional posteriores, mais tarde trabalhará no Jornal de Comércio, chamado O Estado de São Paulo, e na Revista do Brasil. Nesta, ao lado de Monteiro Lobato, um famoso escritor brasileiro. O talento desse educador revelou-se tanto no desempenho discente quanto na educação docente. Desde o exame de admissão para a Escola Normal Primária de Pirassununga, exercitava habilidades docentes, ministrado aulas particulares. Boa noite. Eu sou o acadêmico José dos Santos Campos, da Universidade Federal do Maranhão, em licenciatura de matemática. Eu vou explanar aqui sobre o autor, o Lourenço Filho, falar um pouco de suas obras, que ele se destacou no segmento da educação. Em 1922, a convite do governador cearense, assume o cargo de diretor da instrução pública e leciona na Escola Normal de Fortaleza. As reformas por ele empreendidas no Ceará repercutem no país e podem ser entendidas como germe dos conhecidos movimentos nacionais de renovação pedagógica das primeiras décadas do século. De volta aos estados natal, leciona na Escola Normal de Piracicaba durante o ano de 1924. Em seguida, assume a vaga de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal de São Paulo, função que ocupa por 6 anos, fervilhantes de pródiga produção de muitas publicações, inclusive traduções. A influência da pedagogia experimental é evidente em suas obras, sobretudo neste momento. Sua participação política também merece destaque, presente nas Conferências Nacionais de Educação de 1927 a 1928. Respectivamente, em Curitiba e Belo Horizonte, apresenta suas ideias quanto ao ensino primário e à liberdade dos programas de ensino. Se não autor, é certamente um dos atores mais importantes do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Olá, boa tarde, eu sou Paulo Albuquerque Franco, aluno do curso de licenciatura em matemática da UFMA, e tenho a responsabilidade e a honra de falar desse cidadão ilustre, Lourenço Filho, que foi um reformulador da educação. Foi uma fase muito negra da educação na década de 20, e ele veio com uma proposta inovadora, copiando métodos da Europa, métodos das Américas,
e trouxe para o Brasil, aonde a educação do Brasil ela estava sendo massacrada, aonde só os ricos e os bem-sucedidos tinham vez. Ele trouxe uma proposta educacional aonde os pobres teriam direito, aonde a educação era inserida a cultura, era inserido o lazer e a educação criou na sua essência uma coisa mais agradável e tirou aquela situação escravocrata que até então existia quando um pobre chegava até lá. E ele pegou e cortou todos esses vínculos. Apesar dele ter vínculo muito grande com Getúlio Vargas, ele não se vendeu, ele não se entregou e foi um dos que ajudaram ao Getúlio trazer essa proposta inovadora, essa proposta que até hoje está inserida na história da educação. Obrigado. Olá, bom dia. Sou Luiz Alves de Oliveira e estou aqui para falar do autor Lourenço Filho e sua contribuição para a psicologia. Em 1920, enquanto lecionava em um colégio particular, mantido por uma fundação norte-americana, Lourenço Filho teve a oportunidade de entrar em contato com livros de psicologia educacional, provenientes dos Estados Unidos, passando assim a desenvolver pesquisas no emprego de testes psicológicos. Esse autor ele adentrava em todas as áreas para facilitar e melhorar o ensino. E quando assumiu o cargo de diretor de instrução pública do Ceará, Lourenço Filho montou um laboratório na Escola Normal de Fortaleza para o estudo biológico e psicológico dos alunos. E depois de passar quase 2 anos na cidade de Fortaleza, onde promoveu a reforma geral do ensino, Manuel Lourenço Filho retorna ao interior de São Paulo e mais especificamente à Escola Normal de Piracicaba, onde dá sequência às suas atividades no campo da psicologia. O autor ele buscava a profissionalização do ensino no Brasil e a melhoria da qualidade do ensino para a sociedade brasileira. Já no segundo semestre de 1925, após o nascimento do seu filho Rui, Lourenço Filho muda-se para a capital paulista, a fim de assumir o cargo de professor de Psicologia e Pedagogia na Escola Normal de São Paulo, situada na Praça da República. Nela, Lourenço Filho reativa o Laboratório de Psicologia Experimental, onde se dedica à pesquisa sobre a aprendizagem, investigando atentamente a maturidade necessária à aprendizagem dos processos de leitura e escrita, que resultarão na publicação dos testes ABC. E é nessa perspectiva, nessa época, também em que traduz livros como Psicologia Experimental, de Henri Pierron, A Escola e a Psicologia Experimental, de Edouard Caplaret. Outra ação importante desenvolvida por Lourenço Filho foi a organização e a implementação da coleção pedagógica da Biblioteca de Educação, responsável pela publicação de livros que explicitavam as ideias da Escola Nova. Esse autor sempre buscou a melhoria e a inovação do ensino no Brasil. Sempre lutou forte, mas ficou praticamente no anonimato, porque ele se dedicava mais ao ensino, à prática do ensino, e não como outros autores renomados que se destacaram com
obras gigantescas. Esse homem era um homem à frente do seu tempo. Obrigado. Silveira Nascimento. Vou falar sobre o autor Lourenço Filho e vou falar sobre a concepção da educação. Para o autor Lourenço Filho, era de suma importância a igualdade dos alunos em todos os lugares do país. E para isso era preciso que os métodos de ensino fossem unificados e não as pessoas. E foi questionando os moldes da educação na sua própria organização social que ele via a possibilidade de melhoria da educação. Para Lourenço Filho, faltava a emancipação técnica, além de princípios racionais e científicos. Essas preocupações o fizeram promover modificações nas formas educacionais nos vários cargos públicos que ocupou. Lourenço Filho defendeu a necessidade da elevação dos níveis de instrução de toda a população como condição para o desenvolvimento econômico da nação. Foi protagonista da campanha de educação de adultos na década de 1940, que visavam a instituir políticas globais para tornar possível solucionar problemas. Em 1949, organizou e dirigiu o Seminário Interamericano de Alfabetização e Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Nessa ocasião, recebeu o título de Maestro de las Américas. Para Lourenço Filho, ensinar é a arte de transmitir conhecimentos e técnicas, ou seja, o ensino é o processo de inculcação de noções e ideias, e esse papel historicamente coube à escola. Já em relação à educação, esta deveria ser integral, oferecer mais que a instrução, pois cabe a ela integrar os indivíduos. O caráter educativo pleno da escola estaria no oferecimento de condições e oportunidades para que os alunos organizassem a sua conduta para a saúde, a família, o trabalho, a pátria, a recreação e a religião. Um exemplo de contribuição bem marcante sobre o autor Lourenço Filho é sobre a Lei de Diretrizes e Bases Nacional de Educação de 1903, que preserva suas ideias quanto à formação de professores.